Boa tarde, hoje eu vou falar sobre o capitalismo em todas as suas fases, como se iniciou e como é que ele está presente hoje em dia. O capitalismo se iniciou no século XV com a decadência do feudalismo. O feudalismo era uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse da terra que dominou na Europa durante o século V ao século XV, após a crise do Império Romano. Uma das principais características do sistema feudal era a sociedade estamental, ou seja, que era dividida em estamentos, que eram camadas sociais distantes, e destituída de mobilidade social. Nesse sentido, os dois grandes grupos existentes eram basicamente os senhores feudais e os servos. Acima dos senhores feudais estavam apenas a igreja e o rei. É, uma das características que marcaram o declínio do feudalismo foram as expansões ultramarinhas do século XV, o crescimento das cidades, o aumento da população, o surgimento das feiras livres, o desenvolvimento do comércio e o surgimento da nova classe social, que seria a burguesia. A primeira fase do capitalismo foi o capitalismo comercial. Tinha uma economia baseada no mercantilismo, que estava baseada nas trocas comerciais com finalidade de enriquecimento. Nessa época, se tinha um pensamento que enquanto mais riqueza você tinha, melhor você ia ser na sociedade. O capitalismo, nesse período, era considerado um pré-capitalismo baseado no sistema mercantilista. E as suas principais características eram o monopólio comercial, o metalismo, que era a acumulação de metais preciosos, o protecionismo, que era praticamente o início da propriedade privada, e a balança comercial favorável, que era o que se procurava durante todo o governo. O capitalismo industrial foi a segunda fase, que se iniciou com a Revolução Industrial do século XVIII. O surgimento da máquina marcou essa fase porque foi nesse tempo que surgiu a máquina movida a vapor e a expansão das indústrias. O capitalismo teve sua primeira revolução nessa época. As alterações do modo de produção saiu de modo manual para modo produzido pela fábrica. Foi um período de grande desvalorização da mão de obra e onde a indústria estava quase predominando todo o mercado. As suas principais características foram a expansão e desenvolvimento dos transportes, o aumento da produtividade, a diminuição dos preços das mercadorias, a ampliação da classe operária, a ampliação das relações internacionais, o surgimento do imperialismo e a globalização, o excedente de produção, a aceleração do sistema fabril e a saturação de mercados. A terceira fase foi o capitalismo keynesiano, que ele se iniciou com a expansão da globalização e o advento da segunda revolução industrial. Nesse período houve a segunda grande revolução industrial, que trouxe também muitas invenções para o mercado. As principais características dessa fase eram o monopólio, a globalização comercial, a expansão da globalização e o imperialismo, a expansão das novas tecnologias e das fontes de energia, a aceleração da urbanização e o aumento do mercado consumidor, a expansão das empresas transnacionais e multinacionais, que seriam as empresas globais, a especulação financeira e a economia do mercado, investimento em ações empresariais e fusão entre o capital bancário e o capital industrial. A última fase do capitalismo poderia ser considerada a que a gente está atualmente, que seria o capitalismo informacional. Nessa fase há um grande aumento da interação entre o mundo inteiro, por causa da introdução da internet, que ela permitiu uma globalização muito grande e um comércio entre países muito grande também. As principais características dela são a terceira revolução industrial, que seria a revolução científica, tecnocientífica, o desenvolvimento acelerado do capitalismo financeiro, a especialização e qualificação da mão de obra, a otimização dos processos produtivos, o aumento da produtividade econômica, a mercantilização da informação, tecnologia da informação e sociedade da informação. Além disso, teve o desenvolvimento de softwares e aplicativos, a valorização e a criatividade da mão de obra jovem, e avanço da globalização e do imperialismo e o aumento das transações via internet.
O capitalismo é atualmente o sistema econômico que mais se mantém ao redor do mundo, porque é o que mantém uma maior estabilidade. Ele poderia se dizer que predomina o mundo. Todas as maiores potências são capitalistas. E se prevê que até nos próximos anos a maioria dos países vão se render ao capitalismo por um problema de inclusão, porque atualmente os países que não são capitalistas eles têm mais dificuldade para comerciar, para fazer comércio com os países que são capitalistas. Isso foi tudo, foi uma apresentação meio curta, mas sei que foi meio difícil de fazer e eu vou enviar junto um PDF, um PowerPoint que eu fiz sobre as fases e suas características. Obrigado e boa noite.